Igreja do Senhor, a você que está ligado conosco, ouvintes, né? De um texto bíblico, que está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 1, muito conhecido por sinal o texto, mas eu quero compartilhar com você que está acompanhando aí a nossa programação nesta manhã, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ok? Quem já não leu esse texto? No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O escritor aos Provérbios traz esta palavra da vida cotidiana, num contexto bíblico, daí para Provérbios, né? E é uma coisa muito séria essa questão da maneira de falar, né? Da maneira de conduzir as coisas. Infelizmente, muitas situações complicadas têm tomado proporções gigantescas pelo fato de como se fala, ou pelo menos de como se interpreta aquilo que se falou. Eu me lembro, e quem foi militar, quem é militar sabe, de um treinamento que tínhamos nas tropas de informações, onde um grupo era escolhido, dividia-se a tropa em vários grupos, e o comandante daquele grupo dava uma informação pedindo que a informação fosse repassada a todos os demais, um falando ao outro, e no final era feita as avaliações de como foi falada aquela informação. E aí ele chamava um dos combatentes e ao seu ouvido dava uma informação. Por exemplo, vou dizer aqui a você que o carro do inimigo é azul e qualquer fala. Por exemplo, o carro do inimigo é azul e nós vamos pegá-lo na esquina da ponte. E essa informação deveria circular de boca em boca até o último soldado, de forma que não fosse retirado absolutamente nada e que a informação chegasse da maneira que foi falada. O interessante, sim, ele dizia, vou dizer aqui no seu ouvido, isso era um teste e acontece por demais. E aí você vai dizer que o carro azul é o carro do inimigo e será pego no início da ponte. Era essa a mensagem, um exemplo que eu estou dando. E aí aquele camarada saía, chegava no ouvido do outro, o recado é que o carro azul é do inimigo e nós vamos pegá-lo no início da ponte. O que acontecia? Que nesse percurso a coisa mudava de figura. Daqui a pouco já o carro não era mais nem um carro azul, era a ponte que era azul e o carro que vai ser, enfim, mudava tudo, todo o contexto, porque a informação ainda fora do preparo, né, chegava totalmente distorcida. Quando o último homem vinha dizer a história, já não era mais a mesma que o primeiro tinha ouvido falar. Por que eu estou explicando isso a você? Porque acontece muitas vezes no meio do povo de Deus essa situação de acrescentar ou diminuir determinadas coisas em termos de diálogo, em termos de conversas, que provocam a ira, né? Provocam a ira. Às vezes você faz uma pergunta a uma pessoa e de repente aquela pessoa está um tanto quanto estressada e ela dá uma resposta a você um tanto quanto ignorante, você já fica, né? E aquilo vai sendo perpetuado. Olha, fulano é ignorante demais, você vai falar com ele. E às vezes foi aquele momento.
Às vezes você faz uma pergunta a alguém e de repente a resposta que ele dá não é aquela que lhe satisfaz. E a partir daí você já começa a tirar conclusões da vida daquela pessoa mediante uma resposta. Aí já começa a dizer que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, que é ignorante, que ele... E quando pensa que não, tá uma bola de neve, é terrível. Aí a conversa chega no ouvido daquele que falou. E obviamente ele vem tentando tirar satisfações. Mas rapaz, você está dizendo por aí que eu sou isso, pronto. E dentro desse contexto é aonde as confusões começam, as brigas e dificuldades começam a acontecer no meio da família cristã, no meio do povo de Deus. Então Salomão, escrevendo aos Provérbios, diz: olha, a resposta branda desvia o furor. Resposta calma, concisa, certa, desvia o furor. A pessoa pode até vir, né? Já aconteceu comigo, de pessoas virem, mas vir fumaçando. Camarada vinha, como diz o outro, botando fogo pelas ventas. Brabo, e não, eu quero saber e tal. E quando nós falamos, o camarada ficou olhando, eu falei: não, rapaz, não é assim, foi assim e tal. E aquela fúria disse: ah, rapaz, então me falaram errado. Diz: olha aí, tá entendendo? A grande questão, queridos, é que é típico, é do humano, faz parte vamos dizer assim, do DNA do homem, que não conhece Jesus. Essa questão de acrescentar ou diminuir ou provocar confusões, dissensões, muitas vezes brigando por um espaço, brigando por uma amizade até, por uma posição melhor. E dentro desses questionamentos as pessoas acabam falando coisas inverídicas, dizendo coisas, fazendo, tomando ações que não vão levar a lugar nenhum, simplesmente pelo fato de querer, né? Quem já não passou por aquela situação, muitas vezes a pessoa nem lhe conhece. Você nunca teve nada, relacionamento de amizade nenhum com aquela pessoa. E de vez em quando chega alguém e diz: rapaz, fulano ali só fica te detonando aí, tá? Né? A conversa dele é falar mal de vocês. Mas rapaz, eu não fiz nada. Eu não tenho nada com essa pessoa. O máximo que eu passo por ele é falar um oi. Por que isso? São pessoas que infelizmente têm a capacidade de tentar denegrir a imagem do outro. Ele não tem relacionamento nenhum, amizade nenhuma, mas simplesmente ele botou na mente que não gosta daquela pessoa e pronto, acabou. Não tem ninguém nesse mundo que faça ele gostar de você. Ainda que você não tenha feito nada, simplesmente por uma má impressão. E aí é onde as situações se inflamam e de repente alguém chega ao conhecimento e diz: eu vou lhe processar, eu vou fazer isso, vou dar parte de você. E aí a confusão acaba estando formada. Mas como acabar com isso? O que não é fácil. Como é que a gente diminui essa situação? Com uma resposta branda. Com a palavra que vai não suscitar a ira. Como diz o texto, a palavra dura suscita a ira. De repente aquela pessoa já vem armado, né, com os seus argumentos, com as suas falas, já vem pronto, porque é o seguinte: normalmente numa situação de disse-me-disse, de confusões verbais, um lado está ferido e obviamente o outro também. E aí ambos vão reagir, ambos vão tomar providências para a resolução daquele fato, daquele caso. E aí, dependendo de quem mediar, ou pelo menos de quem esteja envolvido, dependendo do que fala, você pode suscitar a ira em alguém, por uma resposta furiosa, por uma resposta que não convém a falar naquele momento. E alguém diz: não, mas eu falei, eu estava com a razão. Sim, mas não era o momento para ter falado, porque os ânimos estão exacerbados, estão à flor da pele. E ainda que você fale uma verdade, poderá provocar em alguém uma reação contrária. Por isso que é necessário, diante dessas coisas, uma resposta ou uma palavra que traga paz, que traga tranquilidade, que traga equilíbrio.
Não é fácil, no meio de um tiroteio desse, de verbalizações, só a graça de Deus e a sua misericórdia para você chegar e trazer uma palavra. Mas quem tem comunhão, quem vive em paz, quem exercita a paz, quem anda em paz, né? Eu acho bonita a expressão que foi adotada pela Igreja do Senhor, a paz do Senhor. É uma das expressões mais bonitas no currículo bíblico do dia a dia cristão. A paz do Senhor. E quando eu chego para alguém e diz a paz do Senhor, meu irmão, estou dizendo, olha, a paz do Senhor com você, da mesma forma que é comigo, então estamos bem. A paz do Senhor, meu amado. Nós aprendemos com o nosso saudoso pastor Raimundo João de Santana, né? Normalmente, quando dizia-se, em outras igrejas de outros estados, até responde-se assim. Antigamente, os obreiros, alguém chegava, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A igreja toda dizia, amém. Ou seja, assim seja, né? Mas adotamos esse sistema e hoje ficou no nosso vocabulário cristão, nos nossos costumes da igreja aqui no Rio Grande do Norte, em todo o estado, né? Aprendemos com o nosso saudoso pastor Raimundo João de Santana, na época, quando o presidente da nossa igreja, que ele saudava a igreja, né? Parece que estou vendo a sua saudação, né? A paz do Senhor. Aí toda a igreja respondia, aprendeu a responder a paz do Senhor. Uma saudação linda, magnífica. Existem várias outras formas de saudação que alguém faz aí e tal, mas a paz do Senhor é um sinal de você, uma palavra, né? É uma mensagem que muitas vezes só nessa saudação você já aquieta, abrando o furor de muita gente. A paz do Senhor. Ou seja, existe paz do Senhor na sua vida? E não é uma paz temporária, é uma paz que fica, que permanece. É uma paz que ela é exercitada, ela é refletida na vida daquele que lhe cumprimenta com a paz do Senhor. É diferente daquele que vive um certo fingimento, né? É diferente daquele que não dá a paz do Senhor, ele dá o velho passou. A paz do Senhor, passou não, a paz do Senhor. Quem vive as agitações da sua vida, nas suas correrias, e normalmente acaba atingindo um nível de estresse um tanto quanto preocupante na sua vida, até para dar a paz do Senhor ele encontra dificuldades. Mas quem está em paz, quem vive em paz, quem tem a paz, faz questão, ele exercita isso naturalmente. Sem que ninguém o obrigue a dizer, ele fala com maior naturalidade. A paz do Senhor. É o resultado daquele que vive a resposta branda. E, obviamente, na hora de fúria, com as suas palavras, ele vai acalmar toda a tempestade. Agora, imagina aí um estressado, no meio de uma confusão, no meio de tentando conciliar uma situação de briga, de confusão, de fofoca, de disse-me-disse, e aí você pega um líder estressado, nervoso, agoniado, e quando vem ele vem, grita, todo mundo quer partir para os finalmente, aí, meu irmão, aí a coisa fica séria, não é verdade? Infelizmente, muitas situações acontecem no meio do povo de Deus. Primeiro, alguém escuta a informação, não passa corretamente, e já passa para alguém que já não vai ouvir o correto e vai perpetuar essa fala distorcida. E, obviamente, vai promover ou provocar no seio cristão, as revoltas. De vez em quando uma picuinha aqui, uma picuinha ali, uma situação aqui, outra ali. Porque eu não gosto disso, porque fulano falou de mim, porque não sei quem está fofocando a meu respeito, e tal. É sempre alguém, eu costumo dizer, é sempre alguém da orelha grande que encontra um outro de uma língua maior ainda. Ou seja, aquele que tem a sua orelha maior do que o que é para ser, acaba ouvindo coisas que o outro que tem a sua língua grande fala. E eu fico de certa forma, Osés, eu fico assim, meio que sem entender. Por que as pessoas têm tanto prazer em falar da vida dos outros?
Outro dia eu comentando, eu digo, eu fico pensando, qual é a vantagem que se tem de falar mal de alguém, de dizerem verdades a respeito de alguém? E o que mais o interessante disso tudo é que muitas vezes é alguém que não tem expressão nenhuma na vida cristã. Ai, mano, eu sei pregar, eu não sei falar. Irmão, vamos fazer um evangelho. Ai, mano, eu sou tímido, eu tenho raiva de microfone. Me dá um nervosismo. Ai, pastor, isso já tem 200 anos dentro da igreja. 200 anos é uma expressão, né, assim, bem exagerada. O camarada já tem tempo suficiente na igreja, amadurecido, pelo menos deveria ser, né? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei fazer nada. Mas sabe sair de casa e ficar escorado na mureta da casa, ou na cerca, ou seja lá o que for, e tricotando coisas infrutíferas. Muitas vezes conversando coisas da própria igreja, aonde ele serve, ou pelo menos deveria servir, e muitas vezes comentando com pessoas que não têm conhecimento algum da palavra de Deus. Pessoas descrentes. Tem gente que tem prazer, irmão, de sair de dentro de casa para falar mal do outro, na casa do vizinho que não é crente. Aí eu fico perguntando, qual é a atitude moral que essa pessoa tem para convidar esse vizinho para ir na igreja? Me diga aí. Tem vizinho que não é crente, parente que não é crente, que sabe de mais coisas de dentro da igreja do que os próprios crentes que frequentam a igreja. Porque alguém chega e diz. São coisas, irmãos, que às vezes revoltam, realmente. Mas eu queria saber qual é a vantagem, me diz aí, qual é o troféu que alguém recebe pelo fato de estar sempre levando coisas ruins, notícias ruins, fofocas, brigas, dissensões. Qual é o prazer que alguém tem de falar mal do outro? Eu não entendo. Por mais que a pessoa não seja lá uma boa pessoa, mas deixa pra lá. Fique na dele, ele vive a vida dele, você vive a sua. Não há necessidade dessas trocas de farpas. Obviamente, quando a pessoa da qual se fala ouvir que você anda falando mal, ele vai revidar, meu irmão, não tenha dúvida. E essa história de, olha, não diga nada a ninguém. Ah, meu irmão, isso é balela. Isso é balela. Porque é natural do homem algo chamado compartilhar. E esse compartilhar, ele pode ser positivo. Compartilhar coisas boas. Eu já ouvi aqui no estudo do nosso querido